Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a gente inicia mais um encontro geral neste momento para fazer um momento de formação no diálogo com as redes de ensino, nossas parceiras, né, no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Hoje, iniciando uma conversa sobre as temáticas emergências no cenário educacional. Então, é com muito prazer que a gente inicia esse debate com as representações da rede de Vitória, com o professor Truma, José, o professor Truma, ele é gerente da formação e desenvolvimento e educação em Vitória. Já agradeço desde então que se colocou à disposição, mesmo no processo de deslocamento do trabalho. A Carolina Ornelas, gerente do tempo integral da SEDU, né, Secretaria Estadual de Educação, a quem agradeço também a disponibilidade para estar aqui com a gente hoje. O Roberto, juntamente com a Vivian, Renata dos Santos, né, que vão representar a SEMI de Cariacica. Né? Então, esse momento ele é muito importante ao trazer essa discussão dessas temáticas, só sinalizando quais são essas temáticas emergentes, o direito da educação, a educação integral, o compromisso social e a valorização dos profissionais da educação, a gestão democrática do ensino público, práticas sociais e cidadania, respeito e valorização das diversidades étnicas e raciais e de gênero, educação em direitos humanos, né? E esse primeiro momento foi pensado como uma continuidade do diálogo estabelecido com as redes desde a concepção do nosso projeto institucional do PIBID, reconhecendo e reafirmando a importância da interlocução universidade-educação básica na formação inicial e continuada de professores, valorizando os profissionais da rede de educação básica no processo da construção de conhecimentos profissionais da docência. A intenção também é ampliar a aproximação dos bolsistas, professores, licenciandos e nós, professores da universidade, das experiências da rede de ensino com essas temáticas e compreender como é que elas reverberam em suas políticas curriculares de formação, de gestão e no trabalho pedagógico na escola. Não poderia deixar de agradecer também inicialmente as nossas parceiras tradutoras, a Keila, que é coordenadora do subprojeto de educação bilíngue de surdos, e a Priscila, que é supervisora em uma das escolas campo que pertence ao subprojeto de educação bilíngue de surdos. Né? Então, muito obrigado a todos e todas, né? E feito essa apresentação, iniciar a Vivian, que acaba já anunciei, mas está aqui com a gente, né, representando junto com o Roberto Cariacica. E aí, dando início ao nosso momento formativo, que se dará no momento inicial com a fala das redes, né, trazendo as suas perspectivas, né, durante um tempo de 20 minutos, depois a gente vai para a interação com as perguntas, né, dos participantes no YouTube, né, para um processo mais de interação a partir do encontro da fala das redes, né. Então, dando início, eu convido a Caroline Ornelas, né, agradeço novamente a fazer a sua exposição inicial e representando a SEDU nesse processo. Obrigado, Caroline, fique à vontade para fazer sua exposição e apresentação. Obrigada, Geide, bom dia, pessoal. Geide já fez aí uma apresentação, né, de gerente, né, mas acho que é legal a gente se apresentar também, primeiro fazer uma audiodescrição rápida. Eu sou uma mulher negra, uso óculos de armação preta também, cabelos no ombro, né, cacheados, estou usando um fone estilo de telecomunicação, assim, né, de telemarketing, e estou usando um vestido, não dá para ver, mas é um vestido bege, com uns detalhes em meio marrom, e um crachá, né, da secretaria onde eu trabalho, da SEDU, com o nome SEDU,
E, além, né, da minha audiodescrição, gostaria também de me apresentar enquanto professora da rede. Sou professora da Rede Estadual de Ensino desde 2013, então estou há 12 anos atuando enquanto professora de língua portuguesa, né, foram 10 anos de sala de aula, né, trabalhando basicamente com o ensino médio, que é a maior oferta da nossa rede estadual, e trabalhei língua portuguesa e alguns outros componentes também, né, que entraram no currículo, né, enquanto eu estava em sala de aula, e desde 2023 venho atuando aqui na sede administrativa da Secretaria de Educação do Estado. Comecei atuando enquanto técnica pedagógica, que seria mais do operacional, pensando formações voltadas para gestores escolares, e hoje, na verdade, desde o ano passado, integro a equipe da gerência de tempo integral. A gente chama de gerência de educação em tempo integral, e a gente encurta para gerência de tempo integral, né, para facilitar, mas estou desde o início deste ano enquanto gerente desse setor. Isso significa que estou aqui nas rédeas, né, da política pública também, que se preocupa com um tempo maior desses estudantes na escola, pensando o currículo e pensando uma oferta e uma garantia de direito de educação e acesso a essa educação que a gente acredita enquanto gestão da Secretaria de Educação, mas também, né, enquanto sociedade, pensando nossas crianças e nossos adolescentes. Então, vou começar trazendo, né, justamente esse histórico e para chegar a falar, né, sobre educação como garantia de direito, né, a gente tem que passar por uma história, né, sobre essa garantia. Acho que a gente começa lá mesmo na Constituição, que é a nossa base, né, de pensar que direito à educação é essa que a gente fala, né, qual educação a gente quer, né, enquanto direito, e lá na Constituição já tem isso muito explícito para a gente, né, quando a gente fala sobre educação integral, que é um ramo que eu trabalho, mas não só enquanto gerência de educação integral, mas também enquanto secretaria que acredita, e vou falar mais disso à frente, né, que a educação integral é vista como uma concepção, não só sobre o tempo a mais na escola, mas uma concepção de educação, e essa educação que está lá na Constituição, né, desde 1988, enquanto garantia de direito. E aí lá já se fala sobre o desenvolvimento pleno, né, do cidadão, né, dessa pessoa que precisa estar preparada para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho. E é justamente essa educação que a gente precisa garantir enquanto direito, né? E aí esse direito fundamental precisa estar compartilhado entre Estado, família e sociedade, e é isso que a Constituição coloca para a gente. E além da Constituição, a gente tem a LDB, que traz também talvez um aprofundamento sobre essas características, né, de o que seria esse desenvolvimento pleno, né, da pessoa enquanto estudante, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto jovem e adulto. E aí essas dimensões, né, do desenvolvimento que são lá categorizadas pela LDB, a gente traz as dimensões artística, política, cognitiva, cultural, física e ética. E aí, a partir desses documentos que a gente tem uma política pública estabelecida pelo governo do Estado. E aí, pensar política pública é pensar também sobre como qualificar para executar, porque a gente fala sobre poder executivo, e poder executivo precisa entender a legislação para poder executar da melhor forma. E aí, pensando sobre a execução, a gente tem a Secretaria de Estado da Educação num planejamento, né, numa força-tarefa, né, de planejamento para pensar que educação é essa que precisa ser garantida enquanto política de Estado. E aí, na tela para vocês, eu apresento o que a gente chama de mapa estratégico. É a partir daí que a gente pensa todas as ações, né, que vão sair daqui da sede administrativa e chegar lá na ponta, né, com o professor em sala de aula e com esse estudante em seu desenvolvimento. Então, nesse mapa estratégico, a gente tem, em 2 momentos, uma definição muito evidente do que é essa educação integral, né, enquanto concepção que a Secretaria de Educação pretende para ser colocado em prática nas escolas. E aí,
eu trago 2 destaques aí, né, primeiro, dentro dos objetivos estratégicos, né, esse mapa que é configurado, né, não à toa, né, tem todo um desenho para ser lido da melhor forma, né. Embaixo são os valores dessa secretaria, que perpassam, né, a gestão democrática, a equidade, a cultura de paz, a inovação e a integridade. E aí, em seguida, né, a gente vem com alguns objetivos de suporte, gerenciais e finalísticos, que é a ideia de construção, né, da pavimentar esse caminho, né, estratégico para se chegar à oferta dessa educação que a gente acredita. Então, lá no objetivo finalístico, a gente tem uma definição bem evidente do que é essa educação que quer ser ofertada por essa Secretaria de Educação. E aí, o ponto é fortalecer a educação integral, possibilitando justamente o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões várias, né, que foram são as que são trabalhadas pela LDB e também já mencionadas na Constituição. E aí a Secretaria de Estado da Educação traz esse compromisso, né, reforça o compromisso com essa educação que precisa ser ofertada e garantida para esses estudantes. E, novamente, aparece a educação integral enquanto direito na nossa missão da Secretaria, né? A missão é o que nos norteia para pensar as políticas públicas e pensar os programas e pensar os projetos. E aí, a nossa missão é justamente assegurar o direito à educação integral por meio do acesso, da permanência e da aprendizagem. A gente vai falar um pouquinho disso e do sucesso escolar, né, com inclusão, que são pontos de estratégia e também de oferta que são importantes para nós. Então, a partir desse mapa que a gente trabalha, que a gente se organiza e organiza tudo que é voltado para a rede, pensando equipe escolar e pensando esse estudante em seu pleno desenvolvimento. E aí, né, pensar todo esse desenvolvimento do estudante, né, desenvolvimento por todas as suas dimensões, que aí sim se garante essa integralidade, né, de formação, é pensar justamente nessa organização que apresento para vocês, assim. As dimensões, quando a gente fala sobre, elas são congregadas, né, elas precisam estar, serem desenvolvidas de forma bem conjunta. Elas não estão separadas, não podem ser trabalhadas cada um a seu tempo. Na verdade, todas vão sendo construídas a todo momento dentro da escola, né? O espaço escolar, ele é diverso e ele também precisa abranger essa diversidade a partir das dimensões a serem desenvolvidas em cada estudante que a gente atende. E aí esse estudante, a gente entende que então ele é construído a partir dessas dimensões que eu tentei aí desenhar para ficar ainda mais evidente como que se organiza, né? A gente tem uma dimensão social, política e cultural, que a gente traz, né, essa relação com o entorno, a vida em sociedade, os direitos e deveres, é quando esse estudante precisa pensar sobre sua participação social e como que ele consegue se desenvolver em sociedade, mas não descolado disso, ele precisa também pensar sobre a dimensão intelectual e profissional, como que ele se coloca nesse universo profissional para o trabalho, para a vida em sociedade. E também, não à toa e não descolado disso, a dimensão pessoal e emocional, que vai possibilitar para que ele faça, né, tenha uma vida saudável em sociedade, tendo também, né, como algo balizar esse autoconhecimento, essa identidade e principalmente essa autoestima para entender que posição ele quer ocupar e que parte, né, da sociedade ele quer participar. Então, é esse estudante na sua integralidade que a gente pretende e a gente tem como foco para desenvolver na educação que é ofertada pela Secretaria de Educação do Estado, né, neste momento e daqui para frente, daqui para trás também, né? E aí, falar sobre, lá na nossa missão, né, a gente fala sobre educação integral, mas também fala sobre essas estratégias que precisam ser garantidas justamente para que haja a educação integral sendo garantida enquanto direito. E aí, falar de acesso, permanência e sucesso escolar é falar sobre como colocar isso em prática, né? Poder executivo é escola, é criança, é adolescente chegando para estudar e como que eu garanto que esse estudante de fato seja desenvolvido. Primeiro ponto é o acesso, né? Então, quando a gente fala de acesso, a gente não está falando só de vaga, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de infraestrutura, inclusive, e de planejamento dessas vagas, né? De qual território precisa ser
ter mais oferta de vaga, quais escolas a gente tem mais, em qual território que a gente tem mais. Então, esse planejamento ele precisa ser muito bem feito para que atenda, de fato, essa sociedade. Quando a gente fala em permanência, não é só também esse estudante dentro da escola, é esse estudante com qualidade dentro da escola. Então, ele precisa ser acolhido nos espaços escolares, né? Esses espaços de convivência precisam ser saudáveis, precisam ser perpassados por uma cultura de paz e também precisa que esses espaços sejam monitorados, né, tanto pela própria gestão escolar quanto pela Secretaria de Educação, que é o órgão fiscalizador também, né? Quando a gente fala sobre execução, a gente está falando também sobre monitoramento e sobre acompanhamento desse trabalho. E é assim que a gente garante a permanência desse estudante na escola. O monitoramento, ele perpassa também a busca ativa, né? Que são ações muito importantes, né, em âmbito não só estadual, mas também municipal, e também é uma estratégia a nível nacional, né, que é pensando também em trazer esse estudante, garantir que ele esteja na escola, é como eu consigo, de fato, que ele seja desenvolvido. Estudante fora da escola não se desenvolve, então a permanência também perpassa a essa presença, né? E o sucesso escolar, e aí quando a gente fala sobre sucesso escolar, a gente está falando sobre garantia de trajetórias escolares, a gente está falando sobre recomposição, né, desse estudante que tem alguma lacuna, que tem alguma questão que precisa ser recomposta, né, diuturnamente, o tempo inteiro, é incessante esse trabalho de recomposição dentro da escola. E, além da recomposição, o fortalecimento da aprendizagem, porque se a gente tem habilidades recompostas, a gente também precisa avançar para que essas habilidades, essas competências sejam fortalecidas, né? E aí, são esses passos que a gente precisa seguir para que esse estudante, de fato, saia, né, da educação básica com esse desenvolvimento pleno sendo garantido, né? Essa oferta de educação que pensa o desenvolvimento pleno a partir do acesso, da permanência e do sucesso escolar. E aí, né, quando a gente fala de estudante, a gente não pode descolar também da ideia da equipe escolar. Quando eu falo sobre desenvolvimento integral, é também falar sobre desenvolvimento integral dessa equipe que trabalha com esse estudante. Se eu tenho uma sala de aula com um professor desmotivado, que não se sente pertencente, que não tem acesso à formação continuada, não é possível que ele consiga desenvolver plenamente esse estudante. Então, essa equipe escolar, ela precisa estar também acolhida nesse espaço escolar, ele também precisa construir relações dialógicas e colaborativas para que esse espaço escolar seja saudável. Além disso, essa equipe precisa estar mobilizada ao pertencimento, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de valorização do profissional do magistério, a gente está falando sobre permanência desse profissional na escola, é permanência enquanto vínculo, né? Então, é um compromisso também do governo do estado e da Secretaria de Educação que a gente tenha mais profissionais efetivos na rede, né? Não à toa temos vindo de vários concursos por conta justamente da permanência desses profissionais, que é tão importante para o planejamento e para a execução de uma política pública e de um direito à educação que a gente fala e que a gente prega. Então, a mobilização para o pertencimento também perpassa pela permanência desse profissional na escola, né? E isso também é um ponto sobre valorização profissional. Formação continuada em serviço, porque a gente fala de formação continuada, mas a gente sempre precisa lembrar que essa formação continuada também precisa caber no tempo de serviço desse profissional, né? E ela precisa ser alinhada à política de educação dessa secretaria. Então, hoje a gente tem um centro de formação de profissionais do magistério, né, que é o Cefop, que a gente chama, é um setor interno a Cedo Central, mas é justamente quem pensa essas formações, né, e quem organiza essas formações voltadas para a equipe escolar, para a gestão escolar e também para os próprios técnicos da nossa secretaria e das superintendências, né, que são as pequenas CEDUs, né, nos territórios, que é assim que a gente se organiza enquanto Secretaria de Educação. E aí a formação continuada é um ponto muito importante, porque quando a gente fala sobre o profissional que precisa estar o tempo inteiro se resgatando conhecimento e construindo novos conhecimentos, isso perpassa justamente a formação continuada em serviço. E aí é dessa orientação que a gente consegue mobilizar também para o pertencimento e também criar, né, e fortalecer essa relação dialógica e colaborativa. É essa equipe escolar que também é desenvolvida integralmente, que possibilita
esse direito garantido à educação integral para esse estudante que a rede atende, né, tanto nas etapas de anos de ensino fundamental, anos iniciais, um pouco menos, mas ensino fundamental, anos finais, e no ensino médio. E aí, né, falar de equipe é falar também sobre como que isso converge, como que o desenvolvimento integral desse estudante, o desenvolvimento integral dessa equipe pode convergir justamente para a garantia de aprendizagens e trajetórias escolares. Quando a gente fala sobre centralidade, né, da educação ofertada pela Secretaria de Educação do Estado, a gente está falando sobre a centralidade estar justamente no desenvolvimento desse estudante, no que ele pretende enquanto autoconhecimento e futuro. E aí, para garantir essa aprendizagem, para esse futuro e essa trajetória escolar, que seja, inclusive, sem a distorção de idade série, né, com o sucesso escolar, com a permanência e com o desenvolvimento de habilidades e competências que a gente acredita que seja necessária para a construção de uma sociedade, a gente precisa também pensar sobre a convergência justamente do desenvolvimento desses dois públicos, né, que interagem dentro da escola o tempo inteiro e que precisam garantir justamente a aprendizagem. E aí essa relação ela precisa ser balizada em questões, em quesitos, né? E aí a gente traz alguns pontos importantes quando a gente fala sobre a relação estabelecida na escola, que ela precisa estar calcada na disciplina, no respeito e na confiança, e também no desenvolvimento de autonomia, criticidade e participação. Então é esse estudante que a gente quer formar ao final da educação básica, né? É um estudante autônomo, crítico e também participativo, né? Que ele consiga sair da escola e plenamente, né, estar apto, né, à vida em sociedade, à vida profissional, à vida em família. Então, é disso que a gente fala, são esses pontos que a gente traz quando pensa o desenvolvimento integral desse estudante. E aí, como que a gente pensa essas estratégias, né, para a garantia da oferta dessa educação que a gente acredita, que a gente coloca em prática, que a gente pensa a partir dos projetos e dos programas ofertados pela Secretaria, né? Quando a gente fala sobre estratégias, a gente está falando sobre como fazer o caminho funcionar para que, de fato, essa oferta aconteça. E aí, falar de gestão democrática é falar sobre como que hoje a rede garante, né, e orienta que a gestão seja feita na escola. Hoje a rede conta com uma gestão democrática interna, né, que perpassa um conselho de escola e que perpassa outras instâncias, né, como o conselho de líderes e também outras organizações internas que garantem que a gestão possa estar realmente balizada, né, na decisão, as decisões que tomam sejam balizadas nessa comunidade escolar. Então, a participação num conselho da escola, que é constituído por comunidade, tanto interna quanto externa à escola, é muito importante porque é ali que se toma decisões, inclusive sobre o uso de recursos, planejamento da escola, espaços e tudo que for do cotidiano escolar. O Conselho de Líderes hoje tem um papel fundamental da democracia dentro da escola, que conversa diretamente com a gestão, e essa gestão escolar para tomar suas decisões, precisa também levar em consideração a opinião e o que tem de criticidade desses estudantes dentro do Conselho de Líderes, né? E aí, quando eu falo também de um currículo integrado, né, e como política pública, eu estou falando sobre um currículo, né, um esforço da Secretaria para que seja um currículo de Estado, que a gente tenha um estudante capixaba, de fato, que venha das redes municipais para a rede estadual e que seja tem uma continuidade de currículo, né? Então, esse é o esforço da Secretaria e é isso que a gente vem pautando em todos os documentos, né, lançados para parte de currículo, e é esse currículo enquanto política pública. Uma educação também inclusiva e que garanta, né, o atendimento especializado, porque quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala sobre estudante dentro da escola, mas estudante sendo atendido da forma como precisa ser atendido. E aí o atendimento especializado, ele também garante a permanência. E esse é um ponto muito importante enquanto estratégia para a garantia da oferta de uma educação integral. E, por último, né, o compromisso que a gente precisa ter com uma educação que promove equidade de raça e gênero. Quando a gente fala sobre aprendizagem, a gente não consegue não pensar sobre os estudantes que hoje
estão, né, categorizados, né, quando a gente fala sobre níveis de aprendizagem, se a gente tem um estudante com muita defasagem de aprendizagem e outro com habilidades muito bem constituídas, a diferença, né, esse abismo que separa esses dois estudantes é um problema para ser atacado, para ser de fato trabalhado pela rede. Então, quando eu falo sobre equidade, eu preciso pensar sobre o que cada um precisa na sua construção de trajetória escolar, né? Então, eu preciso promover equidade pensando quais são historicamente, quais são as desigualdades que fazem com que esse estudante chegue à escola com defasagens de aprendizagem que podem não garantir que o futuro que ele pretende, que ele quer para si, consiga ser operado. Então, essa equidade de raça e gênero precisa ser pensada a partir do histórico mesmo de desigualdade no nosso país, não só do nosso país, da nossa sociedade enquanto toda, né, enquanto geral. Então, essas são as estratégias principais da secretaria. Hoje a gente se organiza em gerências aqui dentro, né, que pensam ações e programas e projetos também voltados à promoção dessas estratégias, né, enquanto parte principal da secretaria, e é a partir dessas premissas, né, dessas estratégias, também princípios e premissas, que a gente trabalha e que a gente pensa a educação ofertada. E aí sempre pensando tanto o estudante enquanto centralidade da nossa educação, da nossa oferta, mas pensando essa equipe escolar que precisa ser também desenvolvida para que desenvolva esse estudante da melhor forma e que, de fato, oferte uma educação que pense a integralidade da pessoa, que pense o desenvolvimento pleno dela, como fala e como garante, né, já a Constituição, o que visa garantir a Constituição, a LDB e também as nossas políticas públicas estaduais. Okay? E aí, por último, só deixar aqui 2 canais de comunicação muito importantes para a gente. Primeiro, o site da nossa secretaria, que é onde a gente publica informações, notícias e outros documentos vários, e também o site do currículo do Estado, né, que é onde a gente concentra os documentos que são produzidos pelas gerências, também orientadores para a escola, e sei que também dentro, né, pensando a formação dos profissionais que vocês estão, né, nesse caminho da formação profissional, é muito importante ter esse conhecimento de documentos, né, para que se chegue, de fato, à sala de aula da melhor forma e com esse conhecimento prévio, e que a prática docente, né, seja também balizada e alinhada ao que se pensa de currículo e ao que se pensa de produção de conhecimento, né, da educação pública estadual nesse momento e no passado e para o futuro, ok? Geide, muito obrigada e termino minha fala aqui. Caroline, eu que agradeço, né, a sua introdução. Depois eu retomo alguns pontos, mas você trouxe a educação, vou dizer, integral, que é muito mais do que ampliação do tempo, e perpassou todas as temáticas que, de certa forma, são muito relevantes quando a gente está falando, no caso do PIBID aqui, desses temas emergentes para pensar o contexto educacional. Muito obrigado por essa abertura. A gente retoma depois um debate para trazer outros pontos significativos da sua fala, né? Agora eu convido a equipe da SEMI de Cariacica, que na figura do Roberto e da Vivian, né? A Vivian, ela é técnica da rede, né? E de referência à equidade e educação para as relações étnicos raciais, a quem eu agradeço a composição aqui nesse momento de formação, e fique à vontade para fazer sua fala, Vivi. Obrigado. Bom dia, eu que agradeço em nome da secretaria, essa parceria é muito importante para nós. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele mais clara, cabelos cacheados, estou usando um brinco, uma blusa cor de laranja com preto. Trabalho como fui apresentada como técnica de referência em educação para as relações étnico-raciais, onde nós implementamos práticas e políticas para que a gente consiga reduzir a desigualdade no nosso ambiente escolar. Quando a gente pensa no tema hoje do diálogo,
Nós estamos falando no tema de temáticas emergentes. E quando nós pensamos em educação para as relações étnico-raciais, o primeiro marco legal que trabalha essa redução de desigualdades dentro do ambiente escolar é a Lei 10.639, que é de 2003. E aí nos convém pensar, após 20 anos, por que essa temática ainda é uma temática considerada emergente? Por que a gente ainda está tratando como emergente uma situação que já está há 20 anos e que, na verdade, é emergente, né? E aí a gente não tem como pensar numa temática emergente do cenário educacional e ignorando os chamados históricos das populações negras e indígenas que até hoje precisam de justiça e reparação dentro do ambiente escolar. E é parte desse compromisso ético que nós temos desenvolvido trabalhos em Cariacica que buscam reduzir essas desigualdades. Nós focamos principalmente na formação de professores, nós temos um projeto chamado Embaixadores Proeré, onde cada unidade de ensino tem um profissional representante por turno, que atua com um trabalho de fortalecimento identitário, com fortalecimento do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena dentro dos ambientes escolares, com o objetivo de fortalecer as identidades negras e indígenas dos nossos estudantes, para a gente sair daquele lugar comum que o estudante tem, que nós fomos ensinados durante muito tempo, em que nós éramos populações desvalorizadas, que viemos, no caso da população negra, da escravização, um combate ao racismo estrutural e institucional, mas que é feito de forma a valorizar a identidade estudantil, para que com isso a gente consiga reduzir um pouco dessas desigualdades educacionais. A Coordenação de Equidade e ERER atua desde a educação infantil até a EJA, propondo essas atividades de valorização. Nós temos ações como palestras, nós vamos até as escolas para fazer palestras de letramento racial inicial com as famílias e com a comunidade escolar. Nós temos circuitos afrocentrados, onde a gente faz palestra, roda de conversa, também com os estudantes, né, com foco principalmente nessa questão de autodeclaração, que tem sido um gargalo, onde nós temos um problema muito sério, onde as crianças não conseguem se autodeclarar ou não têm o conhecimento necessário, e a gente está fazendo esse trabalho de fortalecimento. E também um trabalho de resgate cultural, porque o município de Cariacica é um município que é 80% preto e pardo, e que tem uma herança afrocultural muito forte, com o Congo de Roda d'Água, e que, por vezes, ele é esquecido. Então, dentro desse trabalho, nós também fazemos o trabalho de fortalecimento cultural com esses estudantes. Temos desafios, né, como toda a educação hoje permeia os desafios da atualidade. A gente tem uma deficiência na formação inicial quando falamos em trabalho com educação das relações étnico-raciais, e que esse desafio chega, né, dentro da rede, depois da formação inicial do professor. Quando ele chega, a gente precisa fazer uma formação continuada, que seja fortalecedora, para que a gente consiga fazer esse tipo de trabalho. E, para além de tudo, a nossa sociedade ainda tem uma dificuldade em compreender o que é o racismo estrutural. E da mesma forma que acontece em todo o âmbito da sociedade, infelizmente, acontece também dentro da escola. Esse problema acaba chegando até as nossas escolas e que tem sido tratado de forma pedagógica, como eu citei inicialmente. Os embaixadores são um projeto que deu muito certo, porque nós conseguimos nos aproximar. A secretaria se aproxima do ambiente escolar através do embaixador. O embaixador está lá, mas ele não é uma coisa alijada da prática. Ele está recebendo uma formação para que ele entenda que o trabalho com a educação para as relações étnico-raciais, ele perpassa todas as disciplinas, todas as séries, as modalidades de ensino que a rede trabalha.
Então, a gente tem, por exemplo, no CEMEI, um professor que ele é o professor regente, que está com a turma, mas ele também é o embaixador ProERE. Então, além dele trabalhar junto com a turma dele, ele promove ações dentro da escola que promovem essa valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas. E também o trabalho com o fortalecimento de gênero. Né? Nós temos um problema muito sério no nosso país e no nosso estado, onde temos um número altíssimo de feminicídio, e nós entendemos que, para tratar essa situação, nós precisamos agir na raiz, e é lá no início mesmo, quando a gente começa a trabalhar com os meninos o fortalecimento do respeito, da identidade da mulher, né, das meninas, e a gente faz esse trabalho também. Eu acho que é isso, assim, o compromisso que Cariacica assumiu. Nós recebemos esse ano o selo do MEC, o selo Petronilha Beatriz, que é uma iniciativa que premia, né, redes que têm um fortalecimento do trabalho com educação para as relações étnico-raciais. A nossa rede tem feito esse fortalecimento, nós temos conseguido bons resultados, principalmente no que diz respeito ao trabalho de valorização da mulher, né, da equidade de gênero, da gente entender que as meninas também são protagonistas de tudo dentro da nossa rede. Através dessas formações, o projeto Embaixadores, ele foi um projeto pioneiro no estado, que já foi ampliado, algumas outras redes têm se inspirado no projeto, não só aqui no estado, mas também no país. Nós temos sido exemplo para outras redes de como que um trabalho de formiguinha consegue alcançar os objetivos. Essa prática tem reduzido, não o suficiente, porque, como eu disse, é um trabalho contínuo, mas é um trabalho que tem tido muito, por exemplo, um fortalecimento identitário dos nossos estudantes, que a gente tem percebido que melhorou bastante. Eu acho que é isso. Agradeço a oportunidade da gente estar vindo aqui falar do nosso trabalho, falar desse estreitamento da universidade com a secretaria. É muito importante, né, que a gente faça esses diálogos e essas pontes, e agradeço, gente, ao seu convite. Vívia, eu que agradeço, e agradeço em nome de todo o programa, e agradeço à rede por essa interlocução, e você compartilhando experiências riquíssimas, né, de atuação efetiva num enfrentamento importante, especificamente nessa temática que atravessa a diversidade, as relações de gênero, raça. Então, acho que traz uma fala concreta de ações específicas da rede no trabalho, num projeto que realmente vai sendo implementada nas escolas. E a gente tem especificamente no nosso projeto, o Cariacica, a gente está numa interlocução importante com a educação do campo, que é dentro da composição do projeto institucional, a educação do campo entra com, vamos dizer assim, o PIB de equidade, e a relação que tem estabelecido com o Cariacica tem sido muito rica, né? Claro, com as outras instituições também, mas especialmente na educação do campo, para que o projeto se efetive com muita qualidade. Então, depois eu retomo alguns pontos, mas se quiser falar, que a gente tem tempo ainda. Só dizer ainda. que eu fico muito feliz, nós temos uma potência, a nossa escola do campo, Margarete, tem vários projetos incríveis, e é muito bom saber que a gente está conseguindo estreitar esses laços aí, é importante. Sim, quando a gente fala de formação, né, essa relação universidade-escola, que perpassa essa relação universidade e as redes, numa perspectiva dialógica, isso é fundamental, né, para o processo de formação, mas também para o desenvolvimento do processo educacional como um todo. Né? Depois a gente retoma essa conversa com essas experiências riquíssimas do município de Cariacica, e vou aproveitar também fazer a propaganda do evento, né, que já vou fazer agora, né,
que é as contribuições da diáspora africana para a Lei 10.639 de 2003, Diálogos entre Brasil e Moçambique, que tem sido organizado pelas professoras que compõem a educação das relações étnico-raciais aqui na UFES. Eu componho esse grupo também na organização dessa atividade, que vai ser realizada em julho, né? Nós recebemos o convite ontem. Vocês receberam, né? Recebemos. Muito bom. Então, experiências riquíssimas que você apresenta aqui, que quando se coloca nesse evento que tem abrangência, vamos dizer assim, internacional, porque é um diálogo que se estabelece com Moçambique, nessa relação, acho que é fundamental, né? E já aproveito e faço a propaganda aqui. As inscrições estão abertas, apesar de ser um evento com vagas restritas, a gente tem a possibilidade de fazer inscrição até 20 de junho, e é importante falar aqui para o público do PIBID também, nessa possibilidade de ampliar esse debate, como você mesmo iniciou, ainda se trata como um tema emergente, ainda não se constitui como uma política efetiva no contexto educacional. Então, obrigado, Vivian, pela sua fala, pela apresentação das experiências da rede nessa temática. Tá? Pessoal do PIBID, preocupa não, que depois, já coloquei lá no nosso AVA, mas depois vou mandar uma mensagem fazendo a propaganda deste evento. Tá? Agora eu convido para fazer sua fala o representante da SEMI, Secretaria Municipal de Vitória, que é o Truma José Vieira. Novamente, ele é gerente de formação e desenvolvimento de educação da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, a quem eu agradeço novamente, está lá em Brasília, num processo de trabalho, representando a própria rede, mas está aqui com a gente, compondo esse momento importante de formação na interlocução com o PIBID. Obrigado, Truman, fique à vontade para fazer sua fala. Obrigado, professor Geide. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui tomando um pouquinho de água, que a garganta está ruim. Meu nome é Truman, como o professor Geide me apresentou, né? Eu tenho um sinal, que é a barba, e minha audiodescrição, eu sou um homem branco, com um cabelo bem ralinho em cima já, né? Claro. Estou com uma camisa jeans e uso óculos, né? Com aro de tartaruga, não sei se dá para ver aí pelo vídeo, né? Primeiro, o agradecimento, né, de estar aqui nesse momento dialogando com a academia, mas também dialogando com os nossos colegas do estado de Cariacica, né, aprendendo muito com Caroline, com Vivian, e dizendo de como esse espaço é importante, né, para além da formação inicial, já simultânea essa formação continuada, apesar de vocês também terem essa formação continuada no cotidiano das unidades de ensino. Então, muito importante essa parceria, e ela precisa ser fortalecida cada vez mais. Quando recebemos esse convite, né, para esse diálogo com as redes de ensino, docência e temáticas emergentes no cenário educacional, são tantas as possibilidades, mas pensando que, trazendo no cenário educacional muitas questões das violências que está em evidência, né, já há um bom tempo, e não vai deixar de estar, mas também pensando que nós estamos numa Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente, e essa é uma das violências que mais comparece. Então, a gente trouxe aqui uma proposição da gente conversar um pouco sobre uma educação acolhedora, né? E a gente traz aí enfrentamento às violências na perspectiva da cultura de paz. Então, já nesse tema que a gente traz uma reflexão, né? O que é uma perspectiva de cultura de paz? A cultura, a gente já sabe, né, que ela é construída e não se dá da noite para o dia. E falar de construção de cultura de paz é, sim, identificar as violências, né, no caso da educação, no ambiente escolar. E fazer o quê com essas violências? Então, a gente precisa lembrar que para cuidar de uma criança, segundo um provérbio africano, a gente precisa de uma aldeia inteira. E essa aldeia,
ela não está só dentro da educação, ela está na intersetorialidade, né, com a assistência, com a saúde, com a segurança urbana, e extrapola também a rede de atendimento que é o legislativo, que nós precisamos aí da justiça também, né? Então, a nossa perspectiva da conversa aqui hoje, ela é curricular, mas ela é intersetorial. Então, trazendo uma proposição aqui para vocês, aqui no slide, a gente tem um contexto municipal que é importante dizer dessa intersetorialidade. Nós temos a Secretaria de Saúde, nós temos a Secretaria de Assistência, a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, Segurança Urbana. No caso de Vitória, temos hoje 104 escolas, né, 104 unidades de ensino, sendo que são 50 EMEFs e 54 CMEs, sendo 41 deles, né, dessas unidades em tempo integral. Esse é o nosso universo do município hoje. E a gente pensar como a construção de uma cultura de paz, ela se dá ao longo de um processo e que é duradouro. Então, eu trago aqui talvez vocês vão se lembrar, vocês eram novinhos na época, em 2017, eu coloco lá, me reporta 2017, aquele movimento da Baleia Azul, que ganhou muita visibilidade na mídia, aonde a Secretaria de Educação de Vitória se viu com os alunos com com a automutilação. Então, uma violência que estava muito em evidência, e naquele momento a gente precisou entender que nós, profissionais de educação, precisávamos identificar, sim, nas unidades de ensino, né, e como é que a gente trabalharia, tanto no ponto da atenção, mas também no ponto da promoção e da prevenção, que é currículo. Então, a gente, de forma intersetorial, fizemos um plano intersetorial de enfrentamento às violências, com foco na identificação do ambiente escolar, e ele se apontava com 2 importantes eixos, como eu acabei de dizer. Primeiro é identificar, notificar e fazer um encaminhamento desses casos de violências. E o outro momento, que é também da educação, intensamente de forma curricular, essa prevenção às violências por meio de agendas formativas com os profissionais da educação e também ações pedagógicas com estudantes, né, com essas temáticas e, em alguns momentos, com a família. Nesse movimento, a gente conta com a rede intersetorial. A rede, como eu falei, né, é toda, né, uma aldeia para poder cuidar e pensar nas diferentes proficiências que temos. É muito importante a gente pensar cada um, né, com a sua área, mas quando a gente se une, a intersetorialidade ela potencializa, ao invés dela se sobrepor às ações, né, e de pulverizar as ações. Então, a cidade de Vitória ela tem as reuniões de rede intersetorial dividido lá em 10 regiões, onde tem os representantes dos equipamentos, e Vitória ela solicitou aos diretores e diretoras escolares que identificassem na unidade de ensino as pessoas que tivessem, o profissional que tivesse perfil para ser o representante do PSE e das reuniões de rede, né? Então, uma vez por mês, no território, acontecem esses movimentos e que, em algumas situações, sai de lá encaminhamentos de estudos de caso também. A secretaria ela acompanha com uma técnica em cada uma dessas regiões, aonde traz esses encaminhamentos e que a gente faz a articulação, caso haja necessidade, de fazer um diálogo entre as secretárias, né, que eu falei aí, que são mais próximas nesse movimento. Então, esses profissionais identificados, tanto a unidade básica de saúde quanto a unidade de ensino, se conhecem, sabem o nome, contato e fazem todos esses planejamentos. Então, isso fortalece muito a questão da rede intersetorial. Aí a gente... São alguns registros, vou aproveitar aqui para beber água, fotográficos. E aí a gente sabe que veio uma legislação da CESA em 2022 sobre a descentralização, né, das notificações. Então, todos os equipamentos públicos são obrigados, né, está na sua atribuição, fazer essas notificações. Com base nisso, né, a gente precisou se reorganizar. Então, esse protocolo que as escolas faziam a identificação,
os processos formativos que entram desde 2017, a pauta do enfrentamento às violências, ela se dá continuamente e não sai mais do nosso cardápio de formação. E aí a gente precisa trazer que o fenômeno da violência ele vai mudando com o tempo. Nós tivemos lá a baleia azul, que é a questão da automutilação, nós tivemos, né, a questão da Covid, a pandemia, também a questão da saúde mental, né, foi muito forte, continua sendo muito forte, isso atravessa todos nós, não é diferente com as nossas crianças e estudantes. Nós tivemos, logo em seguida, os ataques às escolas, então, todo esse movimento interfere, sim, na saúde, na integralidade, e seria muito estranho se isso não fizesse um rompimento na questão do que diz respeito à garantia das aprendizagens das nossas crianças e estudantes. Nesse movimento, Vitória institui esse programa Educação Acolhedora, que trabalha os eixos estrutural, da questão da garantia da segurança dos profissionais, né, das crianças, dos estudantes da rede, intensifica a parceria intersetorial, mas também, né, fortalece as práticas pedagógicas, né, para poder promover uma cultura de paz na rede e por meio de metodologias de diálogo. Nesse sentido, a gente traz aqui, né, a criação, que é o que cabe à Secretaria de Educação especificamente, dentro desses artigos, do NAAM. Lembra que eu falei da descentralização da notificação de violência? Então, o NAAM ele é criado em 2023. O NAAM ele é o Núcleo de Acolhimento e Acompanhamento Multiprofissional da Secretaria, composto por profissionais da educação, mas também assistente social e psicólogos. Nesse movimento da notificação e do caminhamentos para a rede, eles dialogam com as comissões da diversidade no currículo para tratar nos territórios e com os indicadores as temáticas em relação às muitas violências. E o segundo item desse artigo, ele traz aí esse fortalecimento das formações, como eu disse, dos profissionais da educação, com ênfase na promoção de uma cultura de paz, onde Vitória ela faz, né, um convênio de 5 anos com a Unicamp, com o GPEM, que é o Grupo de Pesquisas de Violências da Unicamp, para implementar o programa Entre Nós, que é uma convivência ética e democrática na escola e na sociedade, que traz aí, né, processos formativos inicialmente com toda a equipe da secretaria, que a gente chama de comunidades de práticas, onde a gente, a partir do movimento que a gente faz nessas comunidades fechadas, a gente vai se debruçando nas temáticas. O primeiro módulo é comunicação ética, e a partir desses movimentos nós vamos nos transformando, porque não dá para dissociar o ser humano do ser profissional, e é nesse movimento que a gente vai, né, reverberando para os colegas no coletivo, uma transformação individual para poder fazer com que a gente consiga fazer uma promoção de mudança, né, e uma construção de cultura no coletivo. O segundo movimento já iniciou em julho do ano passado, com os técnicos da secretaria, desde a secretária, subsecretários, gerentes, técnicos referências, assessoras pedagógicas, assessoras administrativas que acompanham as unidades de ensino, mas também, né, os diretores e diretoras escolares. No ano de 2025, uma quarta comunidade que ela é por todos os territórios, né? Todas as escolas de ensino fundamental, elas recebem um programa Entre Nós, nos processos formativos que tem lá garantido na agenda do calendário escolar, que são 5 encontros desse ano, que a gente vai fazer um movimento de molhando todo mundo até chegar nos estudantes, nos familiares e nos funcionários da escola. Desculpa aqui pela garganta, mas está indo. Bom, quero trazer aqui para vocês, eu trouxe no organograma da secretaria, tem o organograma da Gerência de Formação, Desenvolvimento e Educação. Muito importante essa parte em lilás que vocês estão vendo aí, que chama Comissões da Diversidade no Currículo. Quais são essas comissões? Nós temos 4. São elas que trabalham nessa perspectiva formativa, né, assessoria às escolas, mas também de ações curriculares com estudantes e movimentos também com as famílias. Nós temos a CEAFRO, que é a CEAFRO mais antiga do país. Agradeço aí, né, falou muito bem a Vivian, trazendo essas questões da necessidade ainda depois de 20 anos.
A CEAFRO de Vitória, ela existe desde 2004, é a mais antiga do Brasil, e em 2014, 10 anos depois, a própria CEAFRO, nós ampliamos a CEAFRO para a CERE. Por quê? A CEAFRO ela contempla a Lei 10.639, mas nós sentimos falta da 11.645, né? Então, a CEAFRO e CERE é a mesma equipe, e elas trabalham nessa perspectiva. Importante trazer aqui um destaque que, em 2022, a CEAFRO e CERE foram a todas as unidades de ensino com uma pesquisa. Essa pesquisa ela envolvia o diretor, a pedagoga e um servidor mais antigo da escola, onde tinha lá um questionário formativo e que a gente foi identificando que muitas escolas elas têm ainda, né, um professor ou uma professora, né, que desenvolve a temática, ou talvez não tenha ninguém, e que algum desses projetos eles não eram institucionais. Com base nessa pesquisa de 2022, 2023 e 2024, a gente intensifica os processos formativos que já aconteciam também fora do horário de trabalho, mas dentro do horário de trabalho, né? E agora, como a Vivian trouxe também, nós nós implementamos já também os agentes GERE em cada unidade de ensino, que eles já começaram o processo formativo de 60 horas com todo presencial, mas tem uma parte aí que são as vivências nos territórios. E aí esse movimento a pessoa, esse agente GERE, a gente quer que essa pessoa seja a grande articuladora da temática na unidade de ensino. Então, é um movimento que vem acontecendo, proposto também para 2025 uma formação de 30 horas para os diretores e diretoras, e esse movimento a gente acredita que vai ter este fortalecimento. Uma outra comissão é a Comissão de Educação e Direitos Humanos, que trabalha nessa mesma perspectiva com as temáticas, né, que dizem respeito a direitos humanos mais ampliado. Nós temos as comissões também, a Comissão de Prática Restaurativa na Educação, que a gente foi beber lá na fonte da Justiça Restaurativa, né? A gente forma facilitadores de ciclo de construção de paz, da onde a gente parte do pressuposto que a horizontalidade, a circularidade, a escuta real, verdadeira, desprovida de preconceito, ela nos conecta com os estudantes, com os pares entre profissionais, e que vai criando esse movimento, essa atmosfera que proporciona essa mudança de cultura. Então, todo esse movimento, né, junto com também uma outra comissão que temos, que é de educação ambiental, que trabalha numa perspectiva socioambiental, traz muito fortemente as questões das relações na rede de ensino de Vitória. Eu acabei me perdendo aqui no tempo, vocês depois podem me sinalizar, tá, pessoal? Bom, nós temos também esse movimento que, como eu disse, para além da educação, a implementação de uma lei que é extremamente importante, que é desde 2017, 13.431. E é isso que a gente veio fazer aqui em Brasília, para essa Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Vitória vem apresentar uma experiência exitosa que está sendo construída a muitas mãos, que ela institui um comitê, né? Este comitê de gestão colegiada da rede de cuidado e proteção social das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? Esse comitê ele tem como objetivo fazer toda uma mobilização, planejamento, definir protocolos intersetoriais oficiais, fazer acompanhamento dos casos, o compartilhamento de informações de forma integrada. Então, não é ninguém passando bastão para ninguém, mas somos nós juntos fazendo, né, todo o acompanhamento e o atendimento necessário, porque tudo isso interfere diretamente na garantia das aprendizagens dos nossos estudantes. Então, neste movimento que a gente tem feito, a gente tem a representação, né, de várias instituições, para além da própria Prefeitura de Vitória, e dizer que é um movimento de construção, primeiro, de reconhecer o que é o trabalho de cada um e de que forma a gente pode potencializar e tornar isso uma política de Estado, para além de, né, política de governo. Trazendo aqui para vocês um gráfico de como que, desde 2019 para cá, né,
teve ali uma queda dessa questão da identificação, da notificação de violência, mas essa notificação de violência, ela aumenta, por quê? Porque aumentou a violência, ou ela sempre existiu e a gente consegue agora identificar a partir do momento que os nossos profissionais de educação estão tendo acesso, né, a processos formativos que trazem essas temáticas. E nesses processos formativos, preciso aqui relatar para vocês, muitos colegas, eles têm se reconhecido como vítimas de violência e não sabiam que sofriam violência. E também, nesse mesmo movimento, a gente se depara com situações onde nós somos violentos com outras pessoas. E, a partir disso, é que começa esse movimento de ressignificar, né, a nossa escuta, de fazer com que ela seja real e que esse movimento ele venha trazer um movimento de aproximação com todos os nossos estudantes, crianças, famílias e também os nossos colegas de trabalho. E aí a gente tem vários fontes de notificação, mas com todo esse movimento e sabendo que os estudantes eles passam muito tempo na escola, mais tempo conosco, principalmente quando é das escolas de tempo integral, então quando a gente identifica e encaminha, a escola ela é fundamental nesse processo de proteção. Então a escola ela se forma, ela se coloca como um espaço de proteção real, né, e de encaminhamentos e de trabalho curricular nesse sentido. Então, nós temos aí uns procedimentos de encaminhamentos relacionados à violência, então é bem rápido, porque a gente tem um tempo reduzido e que a gente coloca aí desde o próprio documento que nós temos, que é uma norma de procedimento, de casos suspeitos ou confirmados de violência, ele tem lá, nos seus anexos, a tipificação de violências. Então, quando você se debruça naquele documento, já é um processo formativo também, não deixa de ser, onde você vai vendo, né? E ele vai sendo atualizado com o tempo, porque a gente vai estudando, a gente vai identificando, a gente vai compartilhando e percebendo que outros tipos de violência precisam ser contempladas e vão aparecendo aí, né, durante o processo. Então, a gente tem um encaminhamento que é dado, mas é muito importante ressaltar que, para além do encaminhamento dessas vítimas de violência para a rede de proteção, o que nós fazemos, né, nos territórios, nas unidades de ensino, nas turmas, com os profissionais, com as famílias. Então, por isso que essas comissões da diversidade no currículo, né, elas vêm com essa proposição de processo formativo no território, na unidade de ensino, e tudo construído com a equipe gestora das unidades de ensino. A cada ano, as unidades de ensino, elas colocam lá no PPA Web o seu planejamento, o seu plano de ação, e tem um processo formativo que precisa corresponder ao seu diagnóstico e às suas demandas. E aí a gente vai fazendo esse movimento de trazer temáticas, né, e projetos institucionais que contemplem aquela necessidade e as demandas das unidades de ensino. Então, esse movimento integrado, ele tem fortalecido e muito essa garantia e essa proteção desses estudantes. Quais são os benefícios percebidos desse trabalho intersetorial? Né? São a identificação no ambiente escolar de mais casos suspeitos ou confirmados de violência. A gente amplia, né, o cuidado e a proteção a essas vítimas de violência por meio de encaminhamento à rede e dando celeridade a esses procedimentos. A gente traz, né, dá visibilidade a situações de violência intrafamiliar e autoprovocadas, sensibilizando a sociedade e os gestores sobre a importância de fortalecer as políticas públicas que reduzam os danos causados às vítimas de violências, e também o fortalecimento da rede de proteção nesse processo colaborativo entre não só as secretarias, mas também a instituição, porque o objetivo maior é fazer com que, né, as nossas crianças, os nossos estudantes estejam protegidos, estejam, né, fortalecidos para poder conseguirem garantir essas aprendizagens do que a gente faz todo um planejamento, mas que se a pessoa não estiver bem, ela não vai dar conta. Nesse movimento, a gente agradece muito aqui, não sei se eu consegui colocar o meu tempo todo, mas estou aqui à disposição de vocês para esse debate.
e trazer assim, a importância de momentos como esse, professor Geide, e que a gente está sempre à disposição. Eu tentei fazer de forma bem otimizada, tem muita coisa para falar. Cada comissão dessa são temáticas muito relevantes e que a gente, né, com 20 minutos, a gente faz essa mágica. Nós que somos professores, a gente gosta de falar bastante, então a gente deixou aí bem roteirizado, tá bom? Agradeço muito. Obrigado, professor Truman, pela sua fala. Eu acho que essa interlocução, principalmente com a Prefeitura de Vitória, ela foi muito bem construída, né, nessa relação na construção do PIBID, desde a indicação das escolas, e essa possibilidade de compreender um pouco mais da política do município no tratamento especificamente de uma temática que tem relação com o enfrentamento à violência. E aí já trago aqui até um comentário de um dos nossos supervisores de Cariacica, falando da emergência dessa temática da cultura de paz nos processos de formação, em todo contexto educacional, né? E já destaco aqui também, Truman, parte da sua equipe participando aqui dessa conversa, que eu acho que é muito importante nessa extensão e ramificação das discussões. Aí convido a Caroline e a Vívia também para abrirem suas câmeras para a gente começar um diálogo, né, em relação ao que foi tematizado, né. Eu vou trazer uma pergunta especificamente aqui para a Caroline, depois eu vou fazer uma pergunta mais ampliada em relação a algumas questões relacionadas principalmente à formação das questões que vocês apresentaram. Caroline, tem um participante perguntando se tem algum mapeamento da rede dos egressos da educação básica, onde estão esses egressos, né, ao finalizarem a educação básica, principalmente a partir da sua fala, que vai sinalizando muito bem para os objetivos da formação e qual que é o compromisso da rede nesse processo. Então, Geide, eu vi essa pergunta no chat e tem sido um esforço também da Secretaria para entender como chegar a esses egressos, né? Porque ao fim da educação básica a gente perde mesmo contato, né? Um contato, o que mais a gente consegue ainda é fazer um mapeamento que ainda tem sido nem tão ainda é incipiente, né? Sobre Enem e universidades, mas a ideia da secretaria é ainda melhorar, né, esse levantamento, porque a gente entende também que esses estudantes não necessariamente já partem para uma vida acadêmica, né, continuar a vida acadêmica. Então, a gente tem pensado em estratégias internas para fazer esse mapeamento, mas no momento o que a gente tem não é de pesquisa, né? A gente até tem algumas indicações de pesquisa com relação à educação em tempo integral, junto com o Instituto Jones, mas nesse momento a gente não tem nenhuma ferramenta assim que a gente consegue mapear todos esses estudantes depois que eles, né, finalizam a educação básica. O que a gente tem mais é de alguns programas internos, quando muda de etapa, né, quando sai do ensino fundamental anos finais e chega no ensino médio, também para entender onde que esse estudante, às vezes, que passou por um programa que é nosso, né, de conseguir alinhar a distorção idade-série, né, não diminuir a distorção, onde que ele vai parar, se ele continua, se ele vai para a EJA, o que acontece com ele, mas os egressos da educação básica é um desafio mesmo, porque ele perde o vínculo institucional, né, e aí a gente tem que contar com outras ferramentas, e é nesse caminho também que a gente tem ido para pensar como cruzar dados, né, porque acho que o ponto hoje, né, em sociedade, é sobre esses dados e o que fazer com dados. E aí a gente está nesse desafio agora de entender como que os dados de outras secretarias muitas vezes podem também contribuir para esse mapeamento desses egressos, né, com relação não só à vida acadêmica, mas à vida profissional, a como eles estão no mercado de trabalho e como que eles têm se colocado aí em sociedade.
Muito obrigado, Caroline. Esse é realmente um desafio, e para a gente também, que, de certa forma, atua na pós-graduação, o contato com os egressos é sempre um caminho de buscar outros instrumentos, né? Tem uma pergunta do nosso coordenador diário, o Eberson, que ele vai direcionando mais para a Vivi, mas eu acho que eu vou estender tanto para a Carolina sobre Truman, para a gente trazer esse debate. O Eberson, ele queria perguntar, ele comenta, né, que apenas a lei não garante uma educação antirracista, né? Como a Secretaria de Cariacica tem feito a formação dos professores da educação infantil? Aí eu vou contextualizar a pergunta dele, porque ele traz a Cariacica como campo de pesquisa sobre o racismo nas aulas de educação física, né, na educação infantil. E os docentes relatam dificuldade de identificar atitudes racistas nos centros de educação infantil. Então, apesar dele fazer essa pergunta especificamente para a Vivian, no contexto da educação infantil, eu queria estender essa discussão nesse enfrentamento do racismo nas políticas de formação, tanto da SEDU quanto em Vitória. Bom, obrigado, Vivian, fica à vontade. Perfeito. No ano de 2024, nós realizamos uma formação de 25 horas para toda a rede. E quando eu digo toda a rede, os funcionários terceirizados, os porteiros, a equipe da Secretaria de Educação, os técnicos, todos os professores de educação infantil, professores de área, professores do ensino fundamental 1 e 2, toda a rede de Cariacica, em 2024, teve uma formação inicial de letramento racial. E depois dessa formação, a gente tem essa formação dos embaixadores. Os embaixadores é um programa que funciona desde 2022, e todo ano esses profissionais que não são fixos, há uma rotatividade, o embaixador nem sempre é embaixador da escola eternamente. Todos os professores, nós temos diretores, coordenadores, pedagogos que são embaixadores, todo ano eles recebem uma formação de 120 horas. É uma formação robusta, onde nós tratamos diversos temas, como o resgate de ancestralidade, como trabalhar a diáspora, e a gente tem uma preocupação que é como trabalhar isso em diálogo com a BNCC. Nós, enquanto professores, assim, eu, enquanto professora, assim como muitos, temos as nossas críticas à BNCC, mas é o documento normativo que nós precisamos utilizar. Então, nós temos feito um diálogo para que esse trabalho seja feito dessa forma. Em relação à educação infantil, é um trabalho pedagógico muito alçado no trabalho com afroliteratura e com reforço de identidades positivas, mas, infelizmente, nós não escapamos do racismo. E na educação infantil é o primeiro momento que a criança tem contato com o racismo. A pessoa preta, a pessoa parda, né, os negros do nosso país, todo mundo que olha para trás vai entender que seu primeiro contato com o racismo foi lá na educação infantil. E como nós temos essa parte de ter a figura do embaixador que está muito perto das escolas, chegam para a gente os relatos do racismo na educação infantil, que ele chega da forma que o coleguinha não quer sentar do lado do outro, onde tem uma brincadeira de roda e o outro não quer sentar, não quer dar a mão. E nós temos tratado com os nossos professores, especificamente os professores de educação infantil, eles têm uma formação em ERER todo ano, até por conta do PAES, né? Que tem uma articulação, e dentro do programa do PAES, um dos módulos é a educação para as relações étnico-raciais. Então, eles têm todo ano 25 horas de formação. E uma das tarefas da nossa formação é ensinar aos professores a como identificar. Nós temos também um documento, que é um protocolo de orientação de como agir em casos de racismo e discriminação. É um documento institucional que está em uso na rede desde 2023. E quando nós construímos esse documento, nós pensamos em fazer um documento que fosse fácil de enxergar. Então, nesse documento, a gente tem alguns infográficos, como identificar se uma situação é racista ou não,
como situações que, aos olhos de quem está fora, acha que é uma coisa normal, como uma fala sobre cabelo, um silenciamento, um deixar de brincar, pode ser identificada como racismo. Na ideia mesmo de tentar fazer com que esse professor tenha esse olhar sensível para poder identificar e para que a gente, na educação infantil, principalmente, tratar pedagogicamente a questão tanto para a vítima quanto o acusado. Porque se formos olhar a história do nosso país, os dois são vítimas, né? Porque são vítimas do racismo estrutural e a forma que essa sociedade se organizou. A criança pequena não é racista. Eu gosto muito de frisar isso quando a gente vai ter formação com os professores, porque pode parecer violento dizer. Mas a criança reproduz situações racistas com as quais ela está entrando em contato na sociedade e que, por isso, é importante que a gente identifique o quanto antes para que seja sanado também o quanto antes. Acho que é isso, assim. Obrigado, Vivian. Truma, só comentar aqui antes uma fala da supervisora Carla, que é da escola de Vila Velha. Ela fala que é interessante trabalhar a temática da cultura da paz na rotina escolar diariamente e sinalizar aos estudantes nessa intenção a fim de incorporá-las na cultura escolar, né, e elogiando a sua exposição. Em relação à temática, esse enfrentamento... Muito importante mesmo. É verdade, o Eberson, né? O Eberson, ele nos provoca, né? Porque realmente a lei por si só ela não garante mesmo. É interessante, como eu trouxe aqui, né? Vitória, né? Que tem a CEAFRO desde 2004, que vem fazendo esse movimento muito forte. A gente identificou nos processos formativos por adesão fora do horário de trabalho, com cursos, né? De 40, 60 horas, com minicursos, com oficinas, mas também com processos formativos dentro do horário de trabalho, nos módulos lá dos profissionais, né, que a gente chama aqui de PEB3, que são os anos finais do ensino fundamental, com módulos nos anos iniciais do ensino fundamental, também com os profissionais de educação infantil, mas a gente percebe que são sempre as mesmas pessoas que tinham o interesse pela temática. Então, entrava ano, saía ano, nos cursos à noite, densos, com profissionais que compartilham conosco, né, que vêm compartilhar conosco as experiências pelo Brasil inteiro. Então, a gente sempre percebia essas mesmas pessoas. Com isso, cada vez mais a gente tem colocado a temática dentro do horário de trabalho e aonde implementa essa questão do ERE. E aí, o que é muito do agente ERE? A gente também tem um prêmio, né, chamado Olga Maria Borges, que teve inicialmente 10 anos, aí ficou interrompido por um bom tempo e agora a gente retornou no ano passado o prêmio Olga Maria Borges, né, que faz a premiação de profissionais que desenvolvem essa temática, porque a gente não quer que a temática ela seja de um ou uma professora. Ela precisa ser da instituição de ensino. Essa não é uma escolha. E aí, infelizmente, a gente precisa identificar a violência, e aqui eu vou dizer uma coisa muito triste, mas é real, para a gente conseguir avançar, que nós temos professores e professoras racistas, sim. Nós temos as atitudes, né? Os crimes que eles cometem precisam ser identificados. Eles precisam ser responsabilizados por isso, porque essa não é uma opção. Essa tem sido uma fala muito forte da nossa secretária Juliana Rosner. Agradeço muito a ela pela potência ela tem potencializado muito as comissões da diversidade no currículo, na perspectiva da garantia de direitos e dessas temáticas que não podem não ser trabalhadas, né? Então, assim, a legislação por si só, ela não dá conta, mas a gente precisa de agentes que façam que essas legislações se efetivem. E essa ação, ela tem que estar no chão das escolas, né? Não é a secretaria. Isso tem que acontecer. Para isso, precisa acontecer um monitoramento, né? Vitória, a gente tem avançado também porque a gente tem as assessoras pedagógicas e administrativas e está na pauta delas, né, a questão da construção de uma escola antirracista. Então, todo esse movimento de processo formativo,
mas vou dizer de monitoramento, de acompanhamento, de assessoria, né? A CEAF ela vai às escolas e presta assessoria às escolas para poder construir juntos, né, o projeto, mas o projeto é da escola. Não adianta a CEAF ir lá na escola, desenvolver uma ação e ir embora. Quem tem que desenvolver isso é a escola, são os profissionais. Então, nesse movimento de fortalecimento, né, e a gente precisa compreender, como profissionais da educação, que essa é uma temática de nossa responsabilidade. Independente se que eu seja, no meu caso, eu sou professor de matemática, pessoal da rede há mais de 22 anos, e eu trabalhava, né? A matemática não dá para poder trabalhar sem falar de África, né? É lá que nasce tudo. Então, assim, e todos os outros componentes curriculares têm elementos suficientes. Nós já temos materiais suficientes. O que não falta é material. Então, a gente identifica o que falta é o quê? É falta de conhecimento? Não, porque nós trabalhamos com processo formativo. Ah, então, o que falta é vontade? Também não pode ser. Nós somos agentes públicos e está na nossa responsabilidade trabalhar essa temática. Então, a gente acredita, né, nesse combate a esse crime que a gente precisa fazer, porque a educação não tem como não conversar, né, que se a gente não desenvolver a temática. Truman, Caroline. É muito bom escutar, né, sobre as redes municipais também, porque eu acho que vai muito em consonância com a ação da Secretaria de Estado também, de Educação. E aí eu fiquei aqui retomando, né, no histórico da Secretaria, porque quando a gente também tem uma CEAFRO, né, a Comissão Permanente de Estudos Afro-Brasileiros aqui na Secretaria desde 2019, se eu não me engano, e a gente também tem uma grande vitória, assim, desde o ano passado, que uma das gerências, né, aqui da Secretaria, que é onde fica a CEAFRO, inclusive fica localizada a CEAFRO, já era quem trabalhava questões voltadas a uma educação antirracista, mas não existia no nome dessa gerência, né, o destaque à educação antirracista. E hoje, né, desde o ano passado, a gente tem esse registro, e é muito importante que fique registrado, né, no nome de uma gerência, porque também é um compromisso de política pública, é um compromisso de garantia dessa legislação que por si só não se garante, né? Então, quando a gente fala de poder executivo, quando eu falei lá no meu primeiro momento, né, sobre o poder executivo é justamente isso, assim, como que a gente lança estratégias para garantir o que a legislação escreve. E aí, acho que enquanto política de secretaria, tem alguns pontos que eu gostaria de trazer, né, além da CEAFRO e toda a pesquisa que é executada, né, por essa comissão permanente de estudos, né, e isso é muito importante, quando a gente fala sobre comissão permanente de estudos, a gente está falando sobre um setor, né, um tanto de pessoas que estão debruçados justamente nisso, assim, estudar e se aprofundar em como colocar isso em prática, né? E aí, em 2022, né, a gente teve um movimento, foi lançado em 2019 um programa de enfrentamento ao racismo nas escolas da rede estadual, e em 2022 a gente conseguiu a concretude de um material, o primeiro caderno orientador feito pela rede, né, pela CEAFRO, junto com professores da rede selecionados para um grupo de estudos, e escrito por esses professores, é um caderno orientador para as relações étnico-raciais dentro de sala de aula, dentro das escolas, me desculpa. E aí, esse caderno hoje, né, é vigente, né, desde 2023, que foi de fato o lançamento dele, e subsidia a ação desses professores, né, em suas práticas em sala de aula e dentro dos espaços de convivência da escola. Mas a gente entende também que isso não é o bastante, né, porque a gente fala também sobre execução, a gente está falando sobre subsidiar a ação, mas também formar esses professores, né, que não têm uma formação, muitas vezes, nem na sua origem, né, sobre a temática antirracista. E aí, a gente começou um movimento, enquanto secretaria, de formação da gestão escolar para esse olhar sensível sobre a questão antirracista, né? E aí, uma formação mesmo presencial, primeiro com escolas polo, assim, e aí pensar a gestão como quem mobiliza a escola e organiza essa escola no seu planejamento, no seu monitoramento e também na garantia de aprendizagens. E aí, essa gestão é responsável por entender, né, ter esse olhar sensível antes de qualquer membro da equipe, né? E aí,
depois cascateamos aí essa formação de letramento racial, né, também para as equipes escolares, primeiro numa modalidade presencial, não para todo mundo, né, porque a gente tem um desafio de uma rede muito grande de professores, mas tentamos fazer o máximo que conseguimos e passamos hoje para uma formação que é ofertada anualmente, né, mais de uma vez por ano, de letramento racial de forma EAD pelo nosso Centro de Formação de Professores, e essa formação ela é revista anualmente também por essa equipe da CEAFRO. Então, é pensar também na atualização dessa temática, né? Porque a cada ano a gente vê o racismo se transformando e se aprofundando na sociedade. A gente também precisa estar pronto para trazer outras estratégias, né? Construir outras estratégias para as escolas da rede estadual. E além disso, ano passado, numa ação, né, falando sobre o ensino de educação física, né? A gente, enquanto rede estadual, tem os Jogos na Rede, que é um programa, né, de esportes, né, de campeonato, de várias modalidades, né, dentro da rede estadual. E é interescola, interregiões, ainda tem uma etapa estadual. É um evento muito grande, né, que dá muito certo, mobiliza esporte de forma muito profunda na rede, mas que a gente entendeu que também nesse espaço precisaria de uma orientação sobre atos racistas. E aí, como identificar e como intervir. E aí, a partir do ano passado, né, a gente lançou o protocolo, eu até anotei para não perder nenhuma palavra, Protocolo de Prevenção e Combate ao Racismo e Atos Discriminatórios dentro dos Jogos na Rede. E aí, esse protocolo, né, tanto de orientação para arbitragem, quanto para jogadores, quanto para a equipe técnica e também para quem comissão organizadora desse evento, né? E esse protocolo é muito importante, é um marco para a gente também para entender que esporte, né, na nossa sociedade, esporte e racismo, infelizmente, andam muito atrelados. E dentro da rede estadual a gente não vai tolerar e a gente quer sim orientar e construir esse protocolo visando também intervir nas ações discriminatórias dentro dos jogos na rede e que isso reverbere para as escolas. E um último ponto é sobre também gestão democrática, né? Quando a gente fala sobre gestão democrática, a gente fala sobre estabelecer dentro das escolas espaços de debate e de participação e também de decisão. E aí, desde o ano passado, né, várias escolas têm lançado os comitês antirracistas, que são constituídos por estudantes, professores e demais membros da equipe, né, da comunidade escolar, para debater casos de racismo e também estudos, né, que aprofundem para a escola, né, o entendimento do que é essa educação antirracista. E aqui, por parte da CEAFRO, a gente tem todo o monitoramento do que é feito, né, trimestralmente pelas escolas para garantir tanto o que está na legislação e também aprofundar o entendimento, né, do que é uma educação antirracista enquanto direito para esses estudantes que são majoritariamente negros e pardos dentro da nossa rede estadual. Então, eu acho que eu dei um panorama assim só para entender como a gente tem se organizado também a partir dessa temática. Muito importante, Carolina, esse panorama e as ações da Secretaria Estadual nesse enfrentamento. A Vivian pediu a palavra, por favor, Vivian. Só para fazer um recorte, assim, que nós temos um grupo de governança aqui que chama-se Aquilombar para Transformar, do qual fazem parte a CEAFRO de Vitória, de Vila Velha, de Viana, da CEDU. E nós temos hoje uma política federal, que é a PENERC, que tem subsidiado ações que talvez fortaleçam um tanto mais a educação antirracista. E aí nós nos reunimos para fazer esse diálogo, tanto que eu citei os trabalhos do GEASIC e da CEDU, que tem desenvolvido materiais muito bons, que a gente está sempre no diálogo ali da troca. Eu acho que é importante, assim, enquanto cada um da sua rede tem feito, mas o quanto é importante nós identificarmos que a Grande Vitória é um território muito parecido. E do quanto essa importância da integralização do trabalho, de que a gente consiga, por exemplo, eu estou vendo Vitória com boas práticas, é um território muito próximo, que eu consigo colocar aqui também, porque eu acredito que uma educação pública de qualidade para todos, no final, é um objetivo em comum de todas as redes. E esse diálogo, né, essa intersecção das redes, tanto estaduais quanto municipais, eu acredito que tem sido um fortalecimento, assim como o PENERC também,
a Política Nacional de Educação, né, de Equidade, Educação Escolar Quilombola, IERE. Talvez seja hoje um arcabouço que a gente consiga se alçar para lutar para que essas políticas públicas continuem acontecendo e continuem sendo efetivas dentro das nossas redes. Acho importante assim, a gente não esquecer de falar do PENER, que nós fizemos vários apontamentos, mas que é um avanço muito grande, completou um ano agora, semana passada, no dia 14 de maio, a política está sendo implementada, e é uma política que veio mesmo para fortalecer essas práticas. Obrigado, Vivian. Na verdade, a gente está caminhando para o fim, né? Gostaria de agradecer muito esse momento, porque é um momento também de conversa mais próxima entre as redes, né, para pensar em alguns pontos mais específicos e outros mais ampliados, como esse final, que a gente trazendo mais essa discussão para o processo de pensar uma educação antirracista, os processos de formação. E eu achei muito bacana também de poder promover esse encontro, essa conversa, e também, do ponto de vista dos processos de formação, me alegra muito falas no sentido de pensar os processos formativos dentro do horário de trabalho, que foi uma questão trazida pela Caroline, que o Truman também trouxe aqui, porque eu acho que esse é uma luta histórica que entra dentro do debate da valorização do profissional, que muitas vezes já tem uma carga horária extensa, e quando a gente pensa a formação dentro do seu horário de trabalho, a gente coloca essa perspectiva como um eixo do trabalho docente, né? Então, acho que ouvir isso das representações da rede, que eu trabalho no campo da formação, é muito bom nesse sentido, né? Caminhar para esse movimento. E aí, para a gente cumprir nossa agenda, eu acho que todo mundo se organizou dentro desse horário, né? Então, estamos chegando a 11h30, certinho. Gostaria de agradecer a Caroline aqui. Em nome da Caroline também agradeço o Jean, que fez essa interlocução, querido, né? Sempre em diálogo com a gente. O Truman, agradeço imensamente, né? A gente troca mais ideias por e-mail, mas te ver pela tela foi muito bom. A Vivian, né, está aqui com a gente, compartilhando as experiências da Rede Cariacica, e agradecer o João também e o Roberto, que fizeram essa interrupção. E espero que a gente estenda essas conversas, essas discussões, e que o PIBID seja uma ponte importante para pensar nesses processos de formação inicial e continuada, né? Me despeço de todos e todas, né? Os comentários vão ficar lá no chat, e desejo a todos e todas um bom dia. Agradeço. Keila, cadê Priscila, gente? Priscila, abre a câmera para a gente te ver novamente. Priscila, que também fez o comentário lá no chat, destacando essa política, né, de Vila Velha. Muito obrigado, Priscila, né, pela tradução. Keila, também novamente, muito obrigado. E até o próximo evento, gente. Um bom dia.